Olá, você já teve a impressão que seu filho é surdo? Às vezes a gente chama pelo nome, chama pelo apelido conhecido da criança, chama várias vezes, uma, duas, três, 10 vezes, e a criança não olha. Aí você pensa assim, será que ele está escutando? Ou ele não quer prestar atenção? Faz um teste, pega uma panela e uma colher de pau, chega bem perto da criança e faz um batidão. Ela vai se assustar e olhar. E faz outro teste. Quando você estiver chamando, seu filho chama João. Ele está assistindo televisão, que é a parte que mais hipnotiza a criança. Você vai lá e chama João, João, João. Presta atenção para ver se o João vai fazer isso aqui, ó. Se ele der essa olhadinha de canto de olho, quer dizer que ele tá te ouvindo chamar. Mas ele não quer prestar atenção em você. Pode ser por uma decisão dele, de não querer mesmo, pode ser por uma questão de não estar afim de compartilhar a atenção de outra pessoa, ou porque ele tem uma rigidez comportamental, ele não quer interagir, ou porque ele não acha que é importante atender aquele chamado naquele horário. Só tem uma coisa para te dizer. Você precisa procurar ajuda especializada. E quando eu falo de ajuda especializada, eu estou falando de psicólogos, neuropedagogos e principalmente um neuropediatra ou um neurologista. Ou até um psiquiatra. Nossa, psiquiatra. É um tabu muito grande falar sobre isso, porque as pessoas não aceitam falar em psiquiatra ou em neurologista. Porque se a gente quebra um braço, a gente corre lá e coloca um gesso. Vai lá no ortopedista e coloca um gesso. Se a gente sente uma taquicardia, a gente corre no cardiologista e faz logo um teste ergométrico e cuida do coração. Mas se a gente tem comportamentos inadequados, a gente não consegue compreender o mundo, não consegue entender o que a gente está sentindo, não consegue entender o que o outro está sentindo, estabelecer uma convivência harmoniosa, a gente ignora. Tipo assim, é porque tem um gênio difícil. Porque é o jeito da pessoa. Não é. Rigidez comportamental, inflexibilidade mental, não é gênio, não é personalidade, não é o jeito da pessoa. Precisa buscar ajuda profissional de neurologista e de psiquiatra. E o que a gente está encontrando? Vou falar uma coisa para vocês que dificilmente vocês vão ouvir. A gente está encontrando profissionais que não entendem sobre autismo. Então, se sua criança tem 2 anos e não fala, se você chama e ela não olha, ou até menos que isso, se a criança tem 1 ano, mas ela não olha para você, não mantém contato fixo com você. Crianças bebês, elas mantêm o olhar, a fixação do olhar, até quando você está conversando, balbuciando, elas vão respondendo balbuciando, pelo olhar e pelas carinhas. Quando a criança não faz esse tipo de envolvimento através da face, ela não tenta comunicar, nem através de gestos, tem alguma coisa para ser investigado aí. E principalmente se a criança não fala, com 1 ano, 2 anos, não começa a falar, e fala, mas fala muito, como que eu posso dizer? Eu tenho crianças aqui na escola que ela é até fofoqueira, ela conta até o que os amigos estão fazendo, mas de uma forma tão particular que só a família vai entender, convivendo todos os dias. Por exemplo, ela tá naquela busca da comunicação, mas ela não fala palavras que a outra pessoa entenda. E isso é um atraso de desenvolvimento. Você vai procurar profissionais que vão falar assim, tanto os psicólogos quanto os fonoaudiólogos, eles vão dizer assim, é fase. Essa criança ficar muito tempo na tela, ela precisa ser estimulada de forma mais adequada. Coloca ela na escola que vai melhorar. E se for uma criança autista, que muitas vezes e os profissionais que estão no mercado não entendem de autismo, o que vai acontecer? Você vai colocar uma criança autista na escola muito cedo, ela não sabe se entender, não sabe entender o outro, ela tem problemas sérios com barulho, ela não gosta de muitas pessoas em volta dela, ela tem rigidez comportamental de gostar das coisinhas do jeito dela, da casinha dela, da TV dela, da mamadeirinha dela, da mamãe dela. Você vai colocar ela no meio de uma muvuca e ela vai piorar muito. Ela vai aprender a gritar mais, ela vai sofrer mais, ela vai sentir mais ainda desconforto por não entender o que está acontecendo. Aí vai vir crise de choro, de birra, de comportamento inadequado como bater nos colegas, bater a cabeça no chão.
E aí você pensa assim, ah, mas isso não é autismo, porque ela fala algumas palavras, ela só tem uns momentos de birra. Autismo, gente, tem 3 níveis. Nós não estamos falando de grau, nós estamos falando de níveis de suporte. Tem 3 níveis de suporte. Esses 3 níveis, ele vai ser leve, moderado e severo. É o nível de suporte que a criança precisa de ajuda. Então, se é uma criança que não consegue falar, não consegue fazer nada sozinha, é um suporte de nível 3, porque é um suporte severo, ela vai precisar de muita ajuda para tudo. Mas se é o nível 1, que a criança fala muito bem, sabe brincar com os amigos, mas ela tem um monte de chilique, ela tem um monte de comportamento enrijecido, ela cisma com uma coisa e é só aquilo que serve para ela. Nada do que os outros falam a convence de que ela tem que mudar. Ela não consegue entender como que é o pensamento na cabeça do outro. Ela pensa só daquele jeito e é só daquele jeito que tá certo. Então vão vir os embates, né? Vai vir a dificuldade de lidar com essa criança. Gente, e não quer dizer que a criança não está em sofrimento. O nível 1, que é o nível 1 de suporte considerado leve, ela precisa de pouca ajuda. Mas ela também sofre, porque ela também tem uma inflexibilidade que impacta no comportamento social dela, dificulta a vida dela na convivência familiar e fora de casa, principalmente fora de casa. Porque é a mesma coisa de você falar para uma pessoa ir para a guerra e ela pode ir sem capacete, sem arma, sem escudo, que vai dar tudo certo. Não pode ir, você vai, não, lá você se vira. Lá na guerra você aprende, vai estar todo mundo lutando, você vai ver como luta, quando cair alguém, você pega lá os aparelhos da pessoa que caiu, você pega a arma dela e você se vira. É a mesma coisa que pegar uma criança que tem problemas em desenvolver habilidades, elas têm dificuldade de desenvolver habilidades, enfiá-la na escola. Vai ter tudo que ela não consegue lidar. Então, você precisa procurar uma ajuda especializada que entenda de autismo. Um psiquiatra especialista em autismo ou um especialista em autismo. Às vezes, se o psicólogo for especialista, ele já vai saber ajudar bastante a conduzir você depois dessa consulta. E se o fono for especialista em autismo também, ele vai saber te ajudar, te mostrar os caminhos que você deve percorrer para conseguir ajudar a sua criança. Não é brincadeira o que eu tô falando. Eu peço atenção. E, por favor, ajudem seus filhos, tá bom? Um beijo da professora Lenita.